Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver um problema sobre equação exponencial que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, certo? Por ser uma questão do vestibular do ITA, é uma questão considerada de nível fácil, ok? Aí vamos ao enunciado do problema. Ele diz assim: a soma das raízes reais positivas da equação 4 elevado a x ao quadrado menos 5 vezes 2 elevado a x ao quadrado mais 4 igual a zero vale. Aí nas alternativas você tem 2, 5, raiz quadrada de 2, 1 e raiz quadrada de 3. Ok? Então vamos à solução do problema. Então a equação dada é 4 elevado a x ao quadrado menos 5 vezes 2 elevado a x ao quadrado mais 4 igual a zero. Observe que inicialmente esse 4 que aparece aqui nessa potência, eu posso reescrever o 4 como sendo 2 elevado ao quadrado. E aí elevo, usando parênteses, ao expoente que já existia, o x ao quadrado. Isso menos 5 vezes 2 elevado a x ao quadrado mais 4 igual a zero. Ok? Agora percebam que aqui no início eu tenho o que a gente chama de potência de potência. Na potência de potência, o que é que a gente faz? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Ora, se esses expoentes eles vão ser multiplicados, então a ordem entre eles não é importante. Então eu vou reescrever esse pedaço da seguinte maneira: eu vou botar o x ao quadrado para dentro, ok? E o expoente 2 para fora. Isso menos 5 vezes 2 elevado a x ao quadrado mais 4 igual a zero. Agora note que aparece o 2 elevado a x ao quadrado nesse primeiro pedaço e aqui no meio. Então isso cabe à utilização de uma variável auxiliar. Vamos pegar o 2 elevado a x ao quadrado e chamar 2 elevado a x ao quadrado de y. Então quando eu faço isso, quando eu chamo 2 elevado a x ao quadrado de y, a nossa equação pode ser reescrita como sendo y elevado ao quadrado, ok? Eu botei y no lugar desse cara aqui entre parênteses, aí vai ficar y ao quadrado menos 5. Aí ele aparece aqui novamente, então vezes y mais 4 igual a zero. Aí caiu numa equação do segundo grau, que tem o coeficiente a igual a 1. Aí, caso essas raízes sejam inteiras, dá para a gente resolver utilizando o soma e produto das raízes. Tá claro? Então, observe, como A é 1, as raízes são dois números que o produto dá o C da equação e cuja soma dá o B com o sinal trocado. Ou seja, a soma das raízes tem que dar o mais 5, já que o B é menos 5. Então, não é difícil imaginar dois números que multiplicando dá 4 e que somando dá 5, ok? Esses números vão ser 1 e 4, certo? Então eu vou ter que o y1 vai ser igual a 1 e o y2 vai ser igual a 4. Essas são as duas raízes dessa equação do segundo grau em y. Só que a gente está querendo encontrar o valor de x, do x da equação, ok? Então agora eu pego o valor de y e substituo onde eu usei a variável auxiliar, certo? Então se o y ele for igual a 1, aí o que é que vai acontecer? 2 elevado a x ao quadrado eu tenho que é igual a y, no caso igual a 1. Aí percebam que para 2 elevado a x ao quadrado ser igual a 1, esse x ao quadrado aqui ele tem que ser igual a zero. Porque quando você tenta igualar as bases aqui,
2 elevado a x ao quadrado você repete. Um jeito de escrever 1 como potência de base 2 é escrever 2 elevado a 0. E aí, comparando os dois lados, já que as bases são iguais e não é nem 0 nem 1, tá certo? Os expoentes têm que ser iguais, ou seja, x ao quadrado é igual a 0. E aí você tem que, uma das soluções da equação é x igual a 0, da equação exponencial no caso, certo? A outra possibilidade é você trocar o y por 4. Então, observe que, voltando lá onde eu fiz a substituição, você tem que 2 elevado a x ao quadrado, a gente chamou de y, né? Só que agora eu vou substituir a segunda raiz daquela equação do segundo grau, que é o y igual a 4. Então, quando eu faço essa substituição, eu fico com 2ax ao quadrado igual a 4. E aí, igualando as bases, você vai ficar com 2 elevado a x ao quadrado igual a 2 ao quadrado. E aí, comparando os dois lados da igualdade, você conclui que o x ao quadrado deve ser igual a 2. Ora, se x ao quadrado é 2, isso significa que o x ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2, ok? Então, a gente havia encontrado x igual a 0 e agora a gente encontrou x igual a mais ou menos raiz de 2. Então, observe que o conjunto solução, o conjunto das soluções da equação exponencial do enunciado, ele é formado por menos raiz quadrada de 2, por 0 e raiz de 2, ok? Ele é um conjunto formado por esses três números. Só que o enunciado da questão, ele pede que você encontre a soma das raízes reais positivas. Ora, as raízes que eu encontrei, essas três raízes que eu encontrei, as três são reais, só que ele quer a soma das reais positivas. Aí observe que a soma das raízes reais positivas que ele pede vai ser simplesmente raiz quadrada de 2, porque só tem uma raiz positiva. Então, ela mesma será a soma, ok? Então, a soma das raízes reais positivas, a soma das raízes reais positivas é igual a raiz quadrada de 2, ok? E aí, se você for procurar nas alternativas, isso vai estar na letra C. Portanto, a alternativa correta para o problema é a alternativa C. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.